qual é o terceiro ponto? Falei do primeiro, que é a fé. Falei do segundo, que são os mandamentos. E qual é o terceiro ponto que todo católico deve viver para ser um católico de verdade? E aqui nós vamos descer em algo mais profundo. Vamos lá. Eu poderia resumir numa frase: viver na graça de Deus. O que é viver na graça de Deus? Como é que eu faço para viver na graça de Deus? Um verdadeiro cristão, ele deve viver na graça, ele deve ter a vida da graça, a vida divina nele. Nós fomos enxertados na videira que é Jesus. Como um ramo, fomos enxertados e recebemos a vida divina através de nós. Então, de onde nos vem a vida divina? A vida da graça. A vida da graça nos vem, em primeiro lugar, pelos sacramentos. Então, nós fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus, recebemos a graça santificante, e esta graça está na nossa alma enquanto nós não cometemos o pecado mortal. Nós alimentamos esta graça por todos os outros sacramentos, de modo especial a Santíssima Eucaristia. E renovamos esta graça, ou recuperamos esta graça, com o sacramento da confissão. Por isso, não é possível uma pessoa ser católico de verdade e cumprir com os mandamentos. Eu acabei de falar, falei rapidamente aqui dos 10 mandamentos. É claro que eu poderia falar muito sobre isso. Não é possível viver esta vida. Eu creio, eu quero viver, mas eu não posso viver sem esse terceiro ponto que eu falei aqui, que é a graça. Então não adianta, eu não vou ser casto sem a graça. Eu não vou amar a Deus sobre todas as coisas sem a graça. Entende? Eu não vou saber honrar os meus pais, vigiar sobre o meu olhar, sobre os meus pensamentos, se não for a graça de Deus. Eu não vou amar o meu próximo se não for a graça de Deus. Então, por onde vem esta graça? Esta graça vem através dos sacramentos. Que eu devo recebê-los não de qualquer jeito. E aí aqui está. Se comungar muito servisse de alguma coisa, o Brasil estava salvo. Era uma nação santa, porque o que tem de gente que comunga. Mas comungar sem as devidas disposições, não só não serve para nada, mas prejudica a alma. Porque eu cometo um sacrilégio. Eu cometo um sacrilégio. Então, a vida da graça vem para mim através dos sacramentos. Através da Eucaristia, primeiro do batismo, depois a Eucaristia, confissão e todos os outros sacramentos são uma graça que Deus me dá. Você recebe o sacramento do matrimônio não é para ficar o vestidinho bonito e ficar lá bonito na foto. Não é isso não, gente. O sacramento do matrimônio é porque você recebe uma graça especial para viver o matrimônio. Uma graça especial de Deus. Quando eu fui ordenado padre, eu recebi uma graça para ser padre. Não foi os meus estudos que me fizeram padre. Ih, meu Deus, nem lembro mais o que eu estudei. Eu tenho que estudar tudo de novo, tenho que sempre me atualizar. Mas não são os estudos que nos fazem capazes de ser padre. É a graça de Deus que faz capaz de ser padre. E assim por diante. Deu para entender? Então, primeiro, a graça. Então, um cristão que não vai à missa de preceito, que é o mínimo do mínimo. Mas você quer falar mesmo, sinceramente? Eu vou dizer sinceramente para você. Eu falei que se Jesus aparecesse domingo, 8 horas da manhã, não ia ter lugar que coubesse. Porque todo mundo ia vir, nem que fosse por curiosidade. E aí eu lhe pergunto, se você sabe que Jesus está na Eucaristia, por que cargas d'água você não vai comungar todo dia? Ah, padre, mas a igreja não obriga eu comungar todo dia, nem eu ir para a missa todo dia. Não, a igreja não obriga, nem o Padre Leonardo vai passar por cima da igreja te obrigar a fazer isso. Eu estou só lhe questionando. Se você pode, por que você não vai? Se você pode encontrar Jesus na Eucaristia, por que você não vai? Qual é o seu problema? Se você pode, talvez você não possa. Não tem uma missa no horário que dá para você ir, você mora longe da igreja. Tudo bem, eu entendo. No domingo é feriado, você consegue ir. Na semana você não consegue. Mas se você pode, por que você não vai? Por que você não encontra Jesus? A fonte da graça. Então,
Os sacramentos, especialmente Eucaristia, bem recebida. A confissão, e aí a confissão bem feita e frequente. Meu Deus, quantas... E repito, vou bater na mesma tecla, porque isso é muito escandaloso. Quantas pessoas não sabem confessar ou não confessam de jeito nenhum? Como essa pessoa que é minha amiga, que disse que fazia 10 anos que não confessava e comunga todo domingo. Meu Deus, que loucura! Que loucura! Colocando em risco a sua salvação, porque quem come e bebe do corpo e sangue de Cristo indignamente, come e bebe da sua própria condenação. Está lá, 1 Coríntios capítulo 11, pode conferir, já para dar uma de protestante aqui, eu vou citar o versículo da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, quem come e bebe indignamente o corpo e sangue de Cristo, come e bebe a sua própria condenação. Estão comungando a condenação. Por quê? Porque não confessam. Quando confessam, não dizem todos os pecados. Eu estou falando sério. Eu conheci um sacerdote, muitos anos atrás isso, que me contou que foi atender a confissão de 50 jovens de crisma. Vou chutar porque eu não lembro da história, faz muitos anos isso. E esse sacerdote disse que um jovem somente confessou que tinha pecado contra a castidade. Ou era todo mundo São Domingo Sávio ali, ou simplesmente eu não acredito que alguma daquelas confissões foi válida. Todas devem ter sido inválidas. E todas as crismas foram sacrílegas. Não é possível. Jovens que confessaram para a primeira comunhão estavam confessando agora para crismar depois de 5 anos. Será possível? São todos santos. Nunca tiveram um mau olhar. Nunca falaram um palavrão. Nunca ficaram com ninguém, Nunca usaram roupa curta. E não vou nem falar dos outros pecados piores. Vou ficar só nesses. Gente, isso é de chorar. Isso é triste, isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, a vida da graça não me vem através dos sacramentos. Mas é preciso que eu saiba receber esses sacramentos de modo digno, comungando bem, confessando corretamente. Aproveitando as graças do matrimônio que eu recebi, da ordenação sacerdotal, no meu caso aqui. Eu fui crismado, eu tenho a força do Espírito Santo para testemunhar Jesus. Sabia disso? A crisma não é só um rito de passagem da adolescência para a juventude, sei lá o quê. Mas é a força do Espírito Santo para você testemunhar Jesus. Você tem o Espírito Santo. Mas os sacramentos, para serem bem vividos, é preciso que eu tenha um outro ponto aqui, que é uma vida de oração. Então, o mínimo que um católico deve ter para se dizer verdadeiramente católico é que ele saiba rezar. Que ele reze todos os dias. E quando eu falo todos os dias, é todos os dias. Não é dia sim, 10 não. É todos os dias. E que ele saiba rezar. Saiba como se dirigir a Deus. Saiba quais são as orações que ele deve fazer, o que são recomendáveis. As devoções. Como fazer um exame de consciência. Como pedir perdão a Jesus. Como ser devoto de um santo. Então, o mínimo que um católico deve saber é que ele deve rezar todos os dias. E saber rezar não é difícil, gente. Só dando uma olhadinha aqui no chat, como vocês estão falando. A Maria Teresa colocou assim: padre, tem muita gente desorientada. É verdade. Inclusive essa palavra orientação, E sabe por que a gente fala essa palavra orientação? Porque se refere a Jesus, que vem do Oriente. Orientar é apontar para o Oriente, apontar para Jesus. Então pessoas
desorientadas porque estão fora do foco que é Jesus. Sabia? Então, por isso, a minha oração, e aqui eu queria já estou caminhando para terminar, gente. Queria que vocês, se tiver dúvidas, perguntas, podem colocar aqui no chat, tá? De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, tem um chat na minha frente, e eu fico lendo, tá bom? Olha, uma pessoa colocou assim: depois de 44 anos de vida, ano passado eu cumpri meu catecismo. Muito bem, parabéns. Certo. Estão me dando sugestões aqui. Muito obrigado. Estou recebendo as sugestões de vocês. Vejam lá. Vamos lá. Também faz parte do mínimo de qualquer católico. Então, falei. Eu tenho que receber a vida. Vamos fazer uma revisão. Calma aqui, né? Primeiro, eu tenho que crer firmemente em tudo que ensina a Santa Mãe Igreja. Sem mais, sem porém, sem minha opinião, sem ideologias. A doutrina pura da Santa Igreja, a doutrina de 2000 anos, a doutrina de sempre, a verdadeira doutrina da Igreja. Acreditar, crer fielmente em tudo que ensina a Santa Mãe Igreja, porque foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e tem a assistência dele. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Não é até Lutero vir e fazer a seita dele, até o fim do mundo. E Jesus prometeu o Espírito Santo. Próximo domingo nós vamos celebrar a festa de Pentecostes. O Espírito Santo assiste a sua igreja. Acreditar em tudo que a igreja nos ensina, porque ela nos ensina inspirada pelo Espírito Santo, com a garantia de Cristo. Segundo ponto. A partir da minha fé, eu viver, colocar em prática, dar testemunho, que é uma resposta de amor na minha vida, obedecendo os 10 mandamentos. Eu nem falei dos 5 preceitos da igreja, né? Então, pagar o dízimo segundo o costume, por exemplo, não falar na ordem aqui não, né? Enfim, não vai dar tempo para falar. Creio, vivo, obedeço o que a igreja me ensina, vivo, dou testemunho de Jesus, amo ao Senhor, correspondo o seu amor. E o terceiro ponto, eu vivo na graça. E o mínimo que um católico deve querer é ser santo. Não existe mais ou menos, ou santo ou nada. Então, um católico que não quer ser santo, ele está dizendo que ele não quer ir para o céu. Ele quer viver na mediocridade. Não, meus queridos paroquianos virtuais, preste atenção aqui para mim. Eu entendo a dificuldade, a fraqueza, também sou fraco. Todos nós temos pecados, mas queremos ser santos. Nós precisamos querer ser santos. Nós precisamos querer ser santos por quê? O que é ser santo? Não é ser bonzinho, que todo mundo me elogie. Oh, que santinho, bata palmas para mim. Não, não é isso não. Ser santo é amar. Eu quero amar Jesus acima de todas as coisas. Eu quero fazer tudo por amor a Ele. E existe um caminho para isso. Qual é o caminho? Preste atenção. O caminho que todo católico deve percorrer. Primeiro passo, eu quero saber se vocês seguirem este passo que eu vou falar aqui. Primeiro passo, eu abandono, eu renuncio radicalmente o pecado mortal. Renuncio radicalmente o pecado mortal. Uma vez eu conheci, muito tempo atrás, um jovem muito impressionante. Que eu admirei muito esse jovem, admiro esse jovem. Que eu conheci alguns anos atrás. Ele disse assim para mim: Padre, eu pecava contra a castidade. Eu não sabia que aquilo era um pecado grave. Eu sabia que era errado, mas não tinha muita noção de que ver pornografia, aquilo era um pecado mortal. Quando eu descobri que aquilo era um pecado mortal, eu parei. E ponto final. Não tem, não sei o que, eu não me aguentei. Não, parei, ponto final. E é isso que deve seguir todo católico sobre qualquer tipo de pecado. Falei isso porque era um pecado mortal, mas qualquer tipo de pecado mortal. Eu roubei, não roubo mais. Eu tinha raiva, invejava, fofocava, não fofoco mais. Eu blasfemava, dizia piadas com Deus, não digo mais. Porque eu renuncio ao pecado mortal.
Ah, eu usava roupa curta, indecente, eu não visto mais. Ponto final. Ah, eu ia para festa mundana, forró imoral, fica, não sei o quê. Eu não vou mais, porque eu quero ir para o céu. Eu não vou mais pecar mortalmente. Ponto final. Tomo uma decisão na minha vida. Não é mais ou menos. Ah, não sei o que, mas os meus amigos me chamaram para bebedeira, e aí eu não resisti. Para de ser covarde. Tá traindo Jesus por causa dos teus amigos? Sério que você quer ser católico e se embriagar todo final de semana? Tá querendo enganar quem? Entende? Então, o primeiro passo para eu viver nesta vida da graça, receber os sacramentos, ter uma vida de oração, eu vou abandonar o pecado mortal. Eu vou viver na graça de Deus. Depois, com a ajuda da oração, da confissão, da comunhão frequente, eu vou abandonar os meus defeitos, os meus pecados veniais. Sim, o católico que quer ser santo, ele luta contra os pecados veniais também. Ele não ama esses pecados. Ele não fica feliz com esses pecados. Gente, qualquer contracepção é pecado mortal. Alguém falou aqui no chat. Vasectomia é pecado mortal. Ligadura de trompas é pecado mortal. Qualquer contracepção é pecado mortal. Pelo amor de Deus. É pecado grave contra a castidade. Grave. E em alguns casos, grave contra a vida, porque você está matando seu bebê. Tá? E eu nem vou me aprofundar muito, porque se você faz tudo isso que eu falei, crê firmemente em que ensina a Santa Igreja, procura viver os 10 mandamentos, sem mais, sem porém, sem talvez, sem agora não deu. Não, eu procuro conhecer. E aqui, veja bem, olha, preste atenção que eu vou falar, porque isso é muito sério o que eu vou falar agora. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não conhece. Então, se eu quero amar Jesus, o que é que eu faço? Eu tenho que conhecer Jesus. Onde é que eu conheço Jesus? Conheço Jesus através da sua palavra, através dos ensinamentos da igreja. Eu vou conhecer o tesouro da fé. Porque quanto mais eu conhecer esse tesouro da fé, mais eu vou me apaixonar por Jesus. E mais eu vou querer corresponder com a minha vida a este amor. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. Olha, usando um exemplo muito fraquinho, mas que é fácil da gente entender, isso se dá nos relacionamentos humanos. Como é que você passa a gostar de uma pessoa como amigo mesmo? Porque você começa a conhecer os gostos, como a pessoa se comporta, o que a pessoa pensa, você se identifica e passa a ser amigo ou amiga daquela pessoa. Vocês que são casados, como é que vocês, se vocês fizeram um casamento em Deus, né, um casamento que começou casto, né, que é meio difícil, se não começou casto fica meio difícil, mas vamos lá. Por que você casou? Porque você se identificou, você conheceu aquela pessoa. E quanto mais você convivia com aquela pessoa, os valores daquela pessoa combinavam com os seus valores. A gente casa, gente, com pessoas que têm os nossos valores. Não são com pessoas bonitinhas, de rostinho bonito e corpo torneado. A gente casa com pessoas que têm os nossos valores, porque o rostinho bonito vai acabar, o corpo torneado também. Os valores não acabam. Tá? Então, eu convivo e o amor cresce. E quanto mais o amor cresce, mais eu quero conviver. Mais eu quero conhecer aquela pessoa. Porque eu gosto, estou gostando daquela pessoa, estou gostando daquela amizade. E aqui, tratando-se de homem e mulher, tratando-se da vocação do matrimônio, eu quero tanto conhecer e conviver com aquela pessoa que eu quero viver com ela para sempre. Por quê? Quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. Então, eu quero me unir ao amado. Essa união com o amado, no caso aqui, voltando para o lado espiritual, ela se dará de modo pleno no céu.
No céu, nós vamos nos unir ao nosso amado. Mas aqui na terra é o caminho para esse matrimônio espiritual. Aqui na terra, nós precisamos nos apaixonar por Deus. E como é que eu me apaixono por Deus? Conhecendo-o cada vez mais. Eu conheço a Deus através da oração e através de saber qual é a vontade de Deus. Conhecendo quais são os ensinamentos de Jesus, o que é que a igreja nos ensina. Me aprofundando nisso. Deu para entender? Então, por isso que a minha oração, ela deve ser uma oração que realmente me leve a me abrir com Jesus. Não é um sentimentalismo, não é uma coisa fantasiosa, mas que Deus me conheça meu pecado, conheça a minha fraqueza, que eu o louve, que eu o agradeça, que eu peça a Ele a graça que eu preciso, porque sem pedir a graça eu não conseguirei ser um católico de verdade.